podcast Pode Rir, com a apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, e a cada episódio, 2 pessoas convidadas para uma boa conversa sobre o riso, o ridículo e seus territórios. Oi, minha gente, esse é mais um episódio do nosso Pode Rir, o seu podcast do riso online. Então, eu tô ficando muito boa. Eu falei que ela é boa nisso. Eu falei. Dá pra criar até uma vinheta já, né? Bom, hoje a gente tá aqui em Botucatu com o pessoal da CIA Beira Serra. E antes de fazer as apresentações, eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. É um trabalho que, enquanto cômica, eu respeito demais, muito por conta dessa reafirmação de quem nós somos no interior, que é muito complexo, né? A gente vive uns estereótipos muito grandes de quem nós somos, tanto de sotaque, quanto de formas de levar a vida, de qualidade artística, de qualidade de vida. E a pesquisa de vocês é uma das pesquisas que eu faço questão de reforçar onde a gente está, porque a partir de olhares como o de vocês, a gente se entende enquanto pessoas que vivem no interior do estado mais rico do Brasil, né? Que tem inúmeras complexidades e uma delas é a de identidade, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu adoro os personagens de vocês. Então, muito obrigada por nos receber aqui. Bem-vindos ao Pode Rir. E eu vou começar apresentando a Mimi. Deus é maravilhosa. O extenso! Peraí, assim, dá um close no bracinho. Olha, gente, mas... Ai, ai. Ai, ai. Sobre isso. Bom, Maria Emília, Mimi Tortorella, é atriz, dramaturga, acróbata circense, pesquisadora e arte educadora, bacharel em artes cênicas pela Unicamp, mestra e doutora. Doutora Mimi, tá? Doutora. Se a palhaça não tem nome, agora ela tem, é doutora. Ela desenvolveu o estágio, né? Sorbonne Nouvelle. Em Paris. Foi professora colaboradora do curso de licenciatura em teatro da Faculdade de Artes do Paraná. Ela atua como arte educadora em eventos pontuais em diversos outros espaços formais e não formais e é a cofundadora da CIA Beira Serra de Circo e Teatro, sediada aqui em Botucatu, interior do estado de São Paulo. Bem-vinda, Mimi. Muito bem. Agora, ele. Tcharam! Fernando Vasques. É Vasques? Isso. Fernando Vasques. Ator, dramaturgo, circense, músico, produtor cultural e arte educador. Cansa, né? Porque a gente nunca é só artista, né, gente? Não, nunca tem só um negocinho. É sempre... Vários negocinhos. Formado em humor pela SP Escola de São Paulo, Escola de Teatro. Estudou música no Conservatório de Tatuí. Pesquisa o palhaço, teatro físico e o circo. Ai. Né? E também é cofundador, né, e integrante da Companhia Beira Serra de Circo e Teatro, aqui de Botucatu, que já existe há 11 anos e meio. Muito bem, bem-vindos, Fernando. Fala um pouquinho pra gente, então, da companhia, da história de vocês aqui em Botucatu, né, no interior. Do espaço que a gente está ocupando hoje e dessas projeções que a gente já conversou nos bastidores. Beleza. Quem começa? Pode começar. Nós. Bom, eu e a Mimi, a gente tem uma história pregressa ao início da companhia, que são as oficinas culturais e grupos amadores que a gente participava aqui em Botucatu, né? No caso, o Notívagos Burlescos, que já tinha um pé ali na identidade nossa, interiorana, né? Um trabalho um pouco já apontava para a cultura caipira.
depois dessa experiência que a gente teve nesse grupo, cada um foi buscar sua formação fora, né? A Mimi fez Unicamp, eu fiz a SP Escola de Teatro, a gente já tinha essa conexão com o circo também, além dos notívagos, a gente teve uma trupe lá atrás também, que a gente, bem na intuição também, tentou trabalhar a palhaçaria, algumas habilidades, mas depois desses anos de experiência de formação, a gente retorna, se reencontra, né, e diz, poxa, vamos, né, unir essas paixões, as teatralidades, o circo. Adquiridos. Exato. Aí eu fazia mestre de cerimônias numa feira de arte e cultura culinária aqui em Botucatu, que era no sítio Beira Serra. Um sítio bem legal, que tem várias construções de permacultura, e era sempre um dia bem gostoso lá, né? Aí provoquei a Mimi e falou, pô, vamos fazer algo lá, né? Acho que pode ser bem legal. A gente foi para a sala de ensaio, né? Nessa intenção de juntar habilidade, né? A Mimi já tinha a pesquisa dela na lira, eu na palhaçaria com musicalidade, teatro físico, aquela coisa toda. Falou, pô, vamos pendurar essa lira na mangueira, chego, faz uma serenata, serve um docinho pra galera, uma cachaçinha, um cafezinho. Um clássico. Nossa, que delícia. E um pouco assim, sem o receio de ir para esse clichê também, né? Porque, pô, é caipira, é do interior, vai fazer o caipira, né? A gente foi para jogo com nossa identidade, né? Com essa... assumindo mesmo esse lugar. E foi 2 dias de improvisação, nasceu a primeira cena de 20 minutos, e foi o que apontou essa verve poética nossa, né? Que conecta aí o circo, o teatro, a música, que também é fundamental, né? E mais para frente a gente foi identificando outros vetores, né? Que é esse imaginário rural paulista, né? E recentemente eu fiz uma oficina com o Giba Pedrosa de contação de histórias, que trouxe outras que eu falei, nossa, isso também nos conecta, né? Que é a IA, a inteligência ancestral. Muito bom, muito bom. E a memória afetiva, né? Embora o Stanislavski já trazia para nós lá atrás, a gente percebe que a gente também conecta essas nossas memórias na construção das nossas dramaturgias. Faltando coisa, né, Bem? Ah, sempre, né? Muita coisa para falar. Acho interessante dizer que quando a gente decide mergulhar nos caipiras, que se tornaram os nossos palhaços, as nossas figuras, personas cômicas, foi uma libertação pra gente, né? Porque o Fer até me zoa, né? Que eu cheguei da Unicamp, não, vamos, 2 focos de luz, você toca um violino. Pós-drama. Um copo de uísque. Um copo de uísque. Vou tomar cachaça. Mas foi muito natural acessar esse lugar, foi muito libertador. E aí, é isso, em 2 dias, a gente levantou um esboço do que veio a ser o nosso primeiro espetáculo, que é o Café com Arco, né? Que é essa brincadeira do arco, da lira, né? E o arco de bebê. E é um espetáculo que se construiu na relação com o público, isso foi muito legal. Acho que nenhum outro a gente teve essa oportunidade, né? Porque a gente não ganhou projeto, a gente não ganhou nada, era a gente querendo fazer. Então a gente apresentou uma vez, tinha 15 minutos. Alguns amigos que são da cena assistiram, deram um retorno. Aí a gente teve a oportunidade de fazer de novo, já com essas mudanças. Aí outras pessoas foram dando retorno e ele foi crescendo na relação com o público. Isso foi muito importante pra gente. Aí só 2 anos depois que o espetáculo já existia, que a gente fez uma residência artística com o Ézio Guimarães e com a Tiche Viana. Magalhães. O que eu falei? Guimarães. Guimarães. Gente, Guimarães Rosa. Ó. Eu fiquei pensando aqui, será que tá certo ou tá errado? Minha Será que é cabeça outro calculando. Enfim. O Ézio. O Ézio, gente, é o Ézio. Todo mundo sabe. E que daí ajudou a gente a dar um contorno, e foi também um momento que a gente chamou uma parceira, que é a Laura Françoso, que faz toda a nossa identidade, né, de figurino, cenário. E aí que a gente deu um acabamento mais refinado. Antes era mais teatro de árvore mesmo. Ai, que legal. Teatro de árvore é muito bom. É muito bom. Mas que mais? Acho que você sempre fala, hoje você não falou, que o nosso início está muito marcado por políticas públicas, né? Porque Importante falar. Porque as oficinas que a gente fazia lá na adolescência era
uma política cultural da cidade, né? Eram oficinas Oficinas gratuitas. oferecidas para o município. E foi muito importante para muita gente. Tem muita gente que saiu, se formar, retornou à cidade, estão aqui em atividade em função dessas atividades que eram oferecidas, né? Sim. E aí a gente tem 11 anos e meio, né? Ano que vem, em abril, a gente completa 12 anos de trajetória e nunca tivemos uma sede. Por vários motivos, né? Primeiro porque em 2014, quando a gente funda a companhia aqui em Botucatu, a gente ainda não tinha voltado definitivamente. Eu ainda estava em Campinas, o Fer ainda estava em São Paulo. E aí a gente ensaiava no Mirante das Artes, que é um espaço independente aqui. E aí quando a gente retorna em 2018, o Fer um pouquinho antes, eu um pouquinho depois, a gente vem para esse espaço aqui, que é a Casa da Juventude, que daí é um equipamento da Secretaria de Cultura. E a gente começa a dar vida para esse lugar, à nossa maneira, né? Com ensaios. E aí, mais recentemente, em 2024, a gente conseguiu um edital para fazer temporada de apresentação aqui, dos nossos espetáculos. A gente tem 8 espetáculos em repertório, né? Na verdade, quando a gente aprovou o projeto, tinha 7, né? Estávamos criando o 8º. E aí, é uma coisa que a gente, até onde a gente sabe, nunca teve em Botucatu, temporada. E o Fer sempre queria fazer, e a galera da cena meio desacreditada. Não funciona, é interior. E funcionou. Funcionou. Que legal. Tem essa coisa de que foi um edital, a gente ofereceu gratuitamente as apresentações. Mas é né? a oportunidade de ter uma formação de público. De construir, né? De exato. construir isso. E aí acho que acaba entrando na pergunta que vocês fizeram antes de ligarmos as câmeras. Exato. Tem a pergunta que veio lá de Rio Claro, De Rio né? Claro. Que é sobre essa aproximação mesmo, como se vocês pensam, ou como vocês visualizam, ou como vocês refletem esse espaço de trazer o público para o espaço, né? Porque a gente, normalmente, com políticas públicas, a gente vai para, né? A gente vai para a localidade, assim, né? Principalmente nas cidades, assim, quando a gente vai fazer uma ação na cidade mesmo, a gente pensa nessa descentralização, a gente vai para os lugares, né? E a gente mesmo assim tem refletido de também essa importância que é poder trazer o público de volta para as salas, né? Que as pessoas saiam das suas casas para vir assistir espetáculos, para vir ver artistas, para vir consumir arte, né? E dentro de todas das perspectivas que é consumir, né? Teatro é igual cinema, é igual livro, é igual jogo, né? Que você vai lá e às vezes você gosta e às vezes você não gosta, né? E a gente vive uma taxa de que eu fui e vi uma vez um espetáculo, não gostei, não voltei nunca mais, né? Sendo que tem uma pluralidade de linguagens, de pesquisas, de tipos, de tudo assim, né? De estéticas, né? Então, refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre essas estratégias, vocês não têm um espaço, mas também já sabemos por bastidores que têm vontade de ter. E então trazer um pouco dessa reflexão, porque eu também acho que tem um pouco a ver com identidade, Sim. pertencimento. Bom, pegando a experiência das temporadas que foram aqui na Casa da Juventude, foram 8 meses com espetáculos toda quarta-feira. Daí durante um mês o mesmo espetáculo, né? 4 vezes o mesmo espetáculo, daí no mês seguinte mudar. Toda quarta-feira. Que legal. E foi muito legal, assim, a gente construiu um público, né? A primeira temporada, são só 60 lugares, a gente está num galpão, gente, que é enorme. Só que a gente construiu uma caixa preta, né? E tudo a gente, né? Artista é uma coisa assim que só sabe investir no sonho, né, gente? Não tem. Um dinheirinho aqui, vamos botar uma cortina. Um dinheirinho ali, gente. Vamos pintar a parede preto. Um outro dinheirinho ali. Vamos fazer aqui a arquibancada, que vai ficar melhor. É isso, né? A gente fez a rotunda atrás, a gente fez pernas também, a gente fez as arquibancadas e as cadeiras. Para ter 4 níveis de plateia, né? Para a plateia não ficar todo mundo na mesma altura. Palco, né? Senão fica... E aí a gente Fernando também foi atrás de
de iluminação, Porque não tem. porque não tem. Comprou um lote lá, uma pessoa fechou uma empresa de eventos, de shows, estava vendendo lote. Foi comprou quantos 30 elipsos? refletores, adquirimos. 30 refletores. Viu, mas acho que tem histórias anteriores, né? O próprio Café com Arco, acho que passar um pouco pelos acessos que a gente teve e as produções que a gente conseguiu realizar em função de ações independentes, mas também de financiamentos, né? Tinha energia lá no começo da companhia de se jogar em qualquer lugar, né? Tipo, vamos fazer a feira? Bora fazer. Pintou um convite aqui e ali? Bora fazer. Eu estava em São Paulo ainda, paralelo ao Café com Arco, eu estava criando meu solo, que é o Acorda Januário, bem mais voltado às técnicas circenses. Tinha acabado de terminar a SP e eu treinava no átrio ali, na área de convívio ali da escola, e a galera sempre de zóio, dando pitaco, também mesmo esquema do café. E dali eu me jogava no Largo da Concórdia, ali na Estação do Brás, que, é gente assim, você chega, você para, já tem gente. Eu ensaiando também, a pessoa, pô, você não quer fazer lá no lugar de refugiados, quero, bora fazer. Tinha essa força, sabe, de se jogar. E isso foi construindo o nosso trabalho e também formando o público, né? Porque, putz, hoje eu sinto muita falta dessa possibilidade. Puta, bora fazer. É importante você falar isso, porque geracionalmente falando, a gente tem essas novas gerações que já vêm muito com a cabeça da coisa do pronto, né? E dentro do nosso trabalho tem a jornada, né? E é a jornada que constrói a nossa linguagem, a nossa pesquisa. Exato. Eu não viro um pesquisador de uma linguagem no mês que eu me formei, né? É um processo. Era muito bom ter os acessos, né? É muito bom. Se tivesse a grana para viabilizar essas experiências também, maravilhoso. Mas é isso, é a nossa luta aqui. É o que eu acho que tinha que ter, né? Mas a gente se joga nas experiências, né? E vale dizer que a gente se conectar dessa forma com o trabalho nos projetou num mercado de forma muito natural, assim, pela viabilidade de trabalhar em dupla ou em solo. A gente podia ir se jogando e construindo um caminho de construção mesmo, de ter o recurso para chegar até aqui e falar, pô, vamos comprar uns refletor, vamos montar arquibancada, foi muita luta, né? Então, teve esses dois trabalhos que nasceram de forma independente mesmo, né? Aí, um primeiro PROAC que a gente ganha, a Mimi estava na França fazendo... Sorbonne. Estágio de doutorado. Doutora. A gente ganhou um PROAC de número circense, que foi legal pra caramba, que montamos um mini espetáculo, que é o terceiro, né? Que é o Grão Circo da Terra. É o que você viu. Que você viu. Da carroça. Da carroça. Que daí é a dupla de plantador, né? Eu e o Guilherme Gasperini, que tem essa... Mas essa é uma questão também, porque quando eu também tinha meu trabalho em dupla, a gente vivia fazendo... Você ganha um PROAC para número, onde a verba é para um número, mas a gente acaba viabilizando já o espetáculo pensando na venda. Qual é a chance que a gente vai ter de um investimento, né? Então, a gente acaba sempre o artista recebendo menos, investindo na produção do cenário, figurino, tudo, para a gente ter o produto e ter, né, a possibilidade de trabalhar, de vender depois. Mas faz parte da jornada também, né? Sim, Foi o primeiro edital que a gente acessou, administrou 15 mil reais, já ficou peidando na tanga, né? Nossa, 15 mil reais de dinheiro público. Exatamente. É isso. Mas que já traz essa... Na ponta do lápis, né? No fim, assim, quanto que você ganhou para... Não, a vida do artista é investimento eterno. Depois. mas para nós que vinha de nada, né? Partindo do zero, foi muito massa. Você fala, caraca, isso me coloca aqui. E como a gente já... Isso, assim, é raro e hoje a gente celebra essa coisa de encontrar a nossa identidade, a nossa poética, a nossa autenticidade. Você vê, não foi um trabalho que agora contemplou, o trabalho vai morrer depois que entregou as apresentações. Exato. Ele veio dentro da vocação da companhia, dentro daquela... Né? E aí ele foi crescendo também nessa mesma lógica, mas já trouxe um pouco desse lugar. Puxa, tem que executar, né? Vamos atender as demandas, para onde vamos e tarará. Mas pós o Grão, a gente ainda produziu um festival de circo aqui,
que a gente tinha esse desejo de reunir algumas potências, né, dos nossos afetos num espetáculo, a gente fez o Cabaré da Cuesta. O Cabaré da Cuesta, que a gente trouxe o Ronaldo Aguiar, grande palhaço, Charlito, para fazer uma residência artística e conduzir um pouco, né, a comicidade dos números e tal. Foi um festival de uma semana, com oficinas, com programação, e o Fer teve essa ideia de, ao longo dessa semana, o Ronaldo ficar numa residência com artistas da cidade, que eu e o Fer convidamos. E aí, no último dia, a gente encerrava com essa apresentação preparada durante. Cabaré. Muito legal, muito legal. Aí, ali, nasceu um embrião da possibilidade de grupo, assim, né? Eram 7 pessoas em cena, né? Música ao vivo, coisa e tal. E daí vem essa persistência e teimosia da gente tentar captar os recursos, né? Manda para PROAC, manda para isso, manda para aquilo, ganhamos o SESI Viagem Teatral. 3 anos depois do Cabaré da Cuesta, que foi em 2015, ganhamos o edital do SESI em 2018. 18 para 19, Aí foi um grande salto, né, de ter o processo viabilizado, né, poder investir em tudo. A gente cresceu muito, a gente foi dolorido até, mas tinha essa coisa, crescer dói. Mas também potencializou muito daquilo que a gente pesquisava, né? Mas eu estou fugindo da coisa, né, da ideia da relação com o público, como trazer o público. Acho que nossa poética tinha essa força. Sim. Tinha esse desejo porque é identitário, sempre. Né? Mas é legal desabafar isso também, com nossos pares, com a galera. Sim. Porque, veja, eu falo, puxa, doeu crescer, produção, coisa e tal, a gente vai se tornando um artista meio protocolar, né? Um pouco mais burocrático. E assim, hoje, porque daí teve esse processo, teve mais 3 espetáculos, depois disso 4, né? Hoje eu sinto muito a necessidade de voltar para essa base. Vocês provocaram na oficina, né? Sim. Pô, faça a saída de palhaço. Sim, pô, faça a saída, né? Se joga na relação. Eu estou muito precisando correr os riscos que a gente corria lá no começo. Né? A gente está nessa virada de ciclo, encerrando um ciclo, começando o outro. Super necessário, assim, porque tem essa face difícil. Sim. Né? Dessa inserção no mercado e de lidar com as burocratas todas que assim, foi o perfil, a maneira que a gente lidou também, né? Encabeçando a companhia e tendo que se desdobrar em tudo isso. Claro que tem outras coletividades que tem pessoas que cuidam exclusivamente de outras partes, né? Mas foi a maneira que a gente conseguiu, né? Mas eu acho importante a gente falar porque trabalhamos essencialmente através do riso. Trabalhamos essencialmente para fazer o público rir. E todas as pessoas, a maioria, na verdade, tem o contato apenas com o nosso produto final, que é o espetáculo, que são as personas. Não faz ideia do processo. Não faz ideia. Né? E trazer essa perspectiva, porque isso também constrói o nosso fazer rir. Sim. Isso constrói o que vai para a cena. Isso vem na base do que vai para lá, né? E eu entendo também que não é possível a gente ter isso como ofício. Quando eu digo ofício o ofício que traz os boletos pagos, a estrutura feita com luz, né, com condições técnicas. Não é possível se não for por um meio, infelizmente, ainda burocrático. Né? A gente tem uma perspectiva de que isso é necessário, né? E a gente precisa desconstruir a imagem de dependência, porque as pessoas falam, mas aí depender de política pública, gente, política pública, ela é uma via, ela tem que ser ampla, ela tem que ser grande, ela tem que atender 90% dos artistas, ela tem que atender 100%. Ela atende 4%. Ela atende 4%, né? Então, não é viável se a gente não estiver trabalhando com burocracias. E eu vou falar e vivo falando, as sociedades extremamente evoluídas, né? Porque a gente adora, né? Porque adora-se o discurso do país de primeiro mundo. São países que investiram com verba, com dinheiro direto em arte. Com dinheiro, estou falando de dinheiro direto, né? Para que aqueles artistas possam sobreviver de um salário e fazer suas pesquisas e não ter que pegar um dinheiro que seria só para pesquisa e fazer um espetáculo.
Entendeu? Porque não, isso a gente faz porque a gente se vira, mas não é o ideal. A gente faz porque a gente se vira. Sim. E é importante a gente poder olhar para esse lado que é sério nosso, né? Que a gente leva com leveza, mas que também a gente leva com dureza, porque são dias de altos e baixos, são dias complexos, são tomadas de decisões complexas, né? E que constrói diretamente o que vai para a cena. Sim. Não adianta, constrói. O que a gente vê na cena de um artista é essa base, vem uma carga toda de um bastidor que as pessoas não têm ideia. Sim. E que às vezes as pessoas acham que R$100 mil a gente faz um monte de coisa. Quase nada, porque só de material de cenografia e de figurino, né? Sim, só de pagar a equipe, viagem. Exato. Pagar a equipe, pagar hotel, exato. Pagar isso, não é. Então é legal, é importante trazer essa perspectiva, né? Porque às vezes fica muito no campo do onírico, sim. Do bonito, do poético. Fazer arte no Brasil é bonito, é poético. Não é bonito nem é poético. A gente leva com boniteza e poesia, mas ser de ser, não é. Mas eu acho interessante a gente, enquanto artista, batalhar pela política pública, tem que atender mais, tem que, né, não somos só 4%, né? Somos muitos artistas. Somos muitos, exato. 4% é só quem for contemplado. Então, né? Mas a gente não perder de vista a necessidade de chegar ao público. Sim. Porque eu acho que pode acabar... você tem que produzir, você tem que montar o espetáculo, fazer ele circular. Você pode acabar esquecendo de pensar em como ele vai chegar, em como o público... vai vir, né? E aí acho que a gente tem que se policiar e andar em paralelo. Então, a gente é mais da linguagem popular. Acho que a gente já pensa um pouco mais nisso, naturalmente. Porque o nosso espetáculo só funciona com plateia, né? Sim. Mas acho que é uma questão da política pública do artista não perder de vista em como chegar no público ou como convocá-lo, né? Sim. Pegando este gancho, né? Eu queria que vocês falassem duas coisas. Eu sei que vocês têm a perspectiva de ter um espaço e eu queria saber como tem sido feita essa reflexão, assim, de uma forma muito rápida. Mas você falou 2 pontos muito importantes, né? Vocês trabalham diretamente com o público, né? Então, necessariamente precisa, o que acontece com a gente também, se a gente não tiver quórum de público, não tem número no espetáculo, né? Não acontece. E dessa convocatória, que ela deixa de ser só apenas a convocatória da rua, a convocatória, ela passa a ser uma convocatória em vários aspectos, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco desse processo tem a convocatória técnica, mas essas figuras que vocês vão construindo que também constrói a perspectiva de identidade. As figuras das personagens. Os personagens que vocês foram construindo ao longo dos processos. E as personas que vão surgindo, né? Porque acho que eu realmente sou fã do trabalho. As personas que vão surgindo, ressurgindo e se ressignificando ao longo dos espetáculos de vocês, né? Que fazem a gente se aproximar por memória, por ancestralidade, por afeto, né? Por afeto, assim, tem coisas que acontecem, por exemplo, no Circo da Cuesta, que é afetivo, assim, faz parte do meu imaginário infantil, né? De quando eu era muito criança. Então, não é uma coisa que está concreta na minha cabeça, mas ela está no meu imaginário. Então, quando eu olho, eu falo... Sabe? Posso começar falando... Não sei se vai responder diretamente, daí você complementa. O ano passado eu fui para um seminário acadêmico, Seminário Internacional de Circo da UFBA. E foi a primeira vez que num evento acadêmico eu fui falar da Beira Serra, que eu fiz uma jornada de mestrado e doutorado pesquisando outros artistas, né? E aí eu tentei mapear um pouco da nossa poética. E aí eu percebo que no Café com Arco, que é o nosso primeiro espetáculo de 2014, estão as sementes que foram amadurecendo em outros espetáculos, né?
Então, assim, são essas personagens quase que arquetípicas da figura do caipira, que é o Januário e a Samarica, e que se repetem em todos os outros espetáculos. A dramaturgia que é construída junto com a encenação, né? A gente nunca escreveu o texto e depois foi fazer, foi sempre em processo. Vai fazendo, né? E sempre o circo e as habilidades circenses sustentando a narrativa, né? E a temática também sempre simples, mas nunca simplória. Né? Ai, que bonito! Essa dá pra roubar. Essa dá pra roubar. Porque é isso, a gente pega o cotidiano da nossa memória afetiva e da nossa inteligência ancestral e vai construindo. Mas o circo nos possibilita tornar tudo isso fantástico, né? Então, acho que a gente tem um realismo fantástico ali, à la Beira Serra, né? Não é nada... E essa sua pesquisa, ela tá documentada? Cadê o livro? Tá escrita, bem? Por gentileza. Aqui nós trabalhamos com escritas. A gente publica. A gente precisa desses materiais. É uma coisa também publicação, que que a gente fala muito. A gente fala muito, né? O circo ainda, a gente precisa desses materiais. Sim. Que somos atuadores do hoje, mas daqui 10 anos vão aparecer pessoas que vão precisar se referenciar. Sim. E nós não tivemos referências dos nossos territórios, né? Essa ancestralidade caipira de que a gente está falando, quando a gente conversa com as pessoas lembram basicamente do Mazzaropi. Sim. Quando a gente está falando de teatro, isso quase inexistente. Quando a gente está falando de circo, poeira no ar. Por isso que é maravilhoso esse projeto de vocês aqui, com esse videocast que está documentando. Mas né? vocês também a sementinha. Vocês a sementinha. Vamos. Não, eu não sei se eu tenho mais o fôlego acadêmico, mas Fernanda sabe. Escreve o livro do jeito que você quiser. Pode ser. Você acabou de falar, é uma dramaturgia simples, mas não simplória. Escreve desse jeito, porque eu, inclusive, sou a maior defensora de que a gente tem que escrever de um jeito fácil. Sim, não, isso sim, com Vamos certeza. sentar para ler de boa. E tem mais uma coisa que eu não falei, das características principais que formam a nossa poética. O público. Sim. O público, ele é personagem de todas as nossas peças. No Café com Arco, a gente idealizou que o público seria como é a palavra bonitinha? Os cúmplices do Januário que quer se declarar, mas não tem coragem. Então, o Januário convoca o público a ajudá-lo. E aí, em todos os outros vai tendo isso, né? No Circo da Cuesta, que vocês viram 12 vezes. Fizemos o Circuito Sesc juntos. Calma, gente. É fama, não é hater. Não é hater, não. Qual é? Stalker, não é stalker. É fama, mas não é stalker. É fama, mas não é stalker. No Circo da Cuesta, o público é parte da quermesse que a gente instaura ali. Enfim, em todas as peças, o público tá dentro de alguma maneira. Por que eu estava falando isso, né? A gente tá falando, você estava falando que você foi fazer. Deixa eu pegar esse gancho. Negócio que você falou da Beira Serra num evento de acadêmico. E aí isso, a gente falou da construção poética. De conhecimento, dessas coisas todas, né? Mais uma frase de efeito, né? Tem o simples, não é simples, mas não simplório, não porque é simples que é fácil, né? Tem isso também. Com certeza. E essa é a nossa luta, né? Na mesma onda da coisa do artista protocolar, eu sinto que eu, pelo menos, perdi muito a reflexão, o tempo da reflexão poética até, sobre o que construímos. Que é isso que você falou, escreve de maneira simples. Às vezes você escreveu um texto sobre uma experiência. Isso é outra coisa que a gente quer se reconectar agora, até para produzir, não necessariamente no formato acadêmico, mas para espalhar esse legado. Então, estamos numa fase de entender o que produzimos e passar esse legado. Eu acho que isso conecta um pouco com a ideia do espaço, né? Qual é o desejo de ter... Porque nossas ações foram muito itinerantes até aqui. Espaços públicos, né? A gente falou de território, teve um projeto chamado Território Beira Serra, na Léo de Blanc, que foi legal pra caramba. A gente foi para 4 pontos da cidade
em escolas. Escola eu acho que é um ponto que a gente tem que ir. Acho que lá atrás a gente dizia, não, eu tenho que ir para um espaço formal e o público tem que vir porque eu sou artista e né, eu tenho que ter essa validação. Hoje eu tenho essa convicção. Temos que ir para a escola, temos que ir para os projetos sociais, temos que formar ali, porque eu, por exemplo, fui formado ali. Eu me encantei pelo teatro na 4ª série indo de excursão para o teatro ver uma pecinha. Né? Eu também. Então é a mesma coisa, precisamos fazer esse trabalho. Né? E não só dentro de uma prerrogativa de um edital contemplado. Pré-pandemia eu tive muito essa intenção. Tinha vontade, o grão, eu falava, tem que ir para a escola. Tem financiamento? Não tem? Vamos para a escola. Veio pandemia, até hoje eu tenho vontade de retomar de algum modo, entender os trabalhos que funcionam melhor nessa coisa de plantar encantamento, né? Encantar. Eles são bons dessas frases. Demais. Plantar encantamento também vou usar. É isso. Aí a questão do espaço, né? Transitamos por espaços públicos, espaços independentes. Hoje a gente tem a necessidade, pela estrutura que a gente formou, né? Você vê, tem tudo, além da estrutura de conseguir montar uma sala, uma caixa preta, todos os nossos cenários, nosso acervo de figurino, aquela que está na casa da minha mãe. Todas as estruturas autoportantes de aéreos. De aéreo, que é difícil. A gente tem, tipo, 5 estruturas autoportantes que estão ali, desmontadas, precisam estar montadas. Servindo à circulação das obras, né? E acho que tem que servir a esse desejo também. Eu, por exemplo, eu tenho um faniquito, assim, um desejo de realizar, que é difícil as pessoas me acompanharem, porque eu sou doido mesmo. É doido. Né? Você pega uma estrutura... É doido. eu digo, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer obrigatoriamente. Cabarés, na rua, sabe? Hoje, cada vez mais difícil. O tempo passa, a gente tem filho, muitas pessoas da nossa coletividade são pais, mães, avós, sabe? Mas acho que temos que tirar essa energia de algum lugar, porque tudo que rolou com a gente, quando a gente se entregou voluntariamente, conscientemente, a vida devolveu, sabe? Seja com um projeto contemplado lá na frente, seja com a consistência poética e artística. Seja com contratações robustas. Seja com tudo isso. Né? Então, hoje, a gente está investigando um caminho assim mais privado, mesmo, entendendo a companhia também como um negócio, para a gente ter um espaço protegido, uma egrégora de experiência. Sim. Ali, né? Que e também tentando... é legado. Sim. Importante a gente pensar que quando a gente tem um espaço que é um território, onde as coisas acontecem, também é um legado. Eu vou falar de sonho. Sonho mesmo é a gente ir para uma chacrinha. Para! Sonho é isso. Aí ter o Ai, bacana. tá ficando muito velho, gente. Conectar com a turminha do Sítio Beira Serra, que é a nossa origem. Pô, a galera da permacultura, nas construções, bioconstruções. Construir nosso um barracão teatro, todo diferente. nossa horta, nosso lá. pomar. Isso é sonho. E a galera vira até nós, imagina. Aí a galera vai tomar Vai lá, café da manhã, faz residência. assiste um espetáculo. Vai, ou a gente traz. Fazer né, aquelas escola. residências de uma semana, que as pessoas vão pra ficar dormindo lá. Já põe na todo agenda, mundo tá? levanta. Vocês vêm pra residência, vão dar pode residência, deixar. receber Nossa, residência. maravilhoso. Mas Todo mundo por hora, reside. qual que é o desafio? Encarar um aluguelzão, Sim. entender como ter um fluxo de caixa para sustentar isso, porque não é aventura. A gente não tem a coragem, isso a gente já assumiu entre nós, não temos a coragem, por exemplo, de um teatro de container da Mumunzá, ou os enfrentamentos dos amigos lá do Contadores de Mentira. A gente, puxa, a gente precisa, assim, da segurança de um território que a gente fala aqui, tá sobre o nosso domínio poético, né? Aqui Da a gente raiz da coisa. enraizar ali, sabe? E esse território seguro para a gente continuar fazendo o que a gente já faz, mas aumentar e também um lugar onde as pessoas possam chegar, os interessados e as interessadas possam chegar, que a gente sente falta disso. A companhia surgiu de nós dois, fomos acessando políticas públicas, fomos convidando artistas para estarem conosco, mas eram todas pessoas com quem a gente já tinha trabalhado em algum momento da vida. E a gente nunca teve a oportunidade de alguém... De ter outras trocas com... E aí a gente está nesse momento, assim, nossa, vamos começar a dar aula para ver se surge gente interessada e que no futuro ou entre para a companhia ou monte seu próprio grupo, mas enfim, essa interlocução a gente está sentindo falta. E conciliar essas nossas forças, assim. A Mimi tem uma jornada acadêmica consistente, um desejo, uma vocação de
de dar aulas. Sim, sim. Né? E eu tenho essa coisa mais voltada à produção artística, o desejo de encontrar o público. O que é uma junção muito potente, Potente. né? A gente sabe. Tem os atritos, né? Ué, porque é isso. né? Ser humano, não, né? mãe. Ser Porque humano, é o amor, casal, tem que é sair o amor. faísca pra acender a fogueira, né? Porque eu acho que faz parte também dessa relação e que a gente não tá construindo só um ambiente de trabalho. A gente está construindo um lugar pensado para aproximação do público, para que as comunidades periféricas vulneráveis acessem, para que os artistas tenham um espaço de estudo, Sim. né? Para que tudo seja um conjunto, assim, né? É óbvio que ideias vão se chocar, porque cada um também tem uma perspectiva de mundo, né? Pode ser um grupo de 20 pessoas, as 20 pessoas serão 20 perspectivas de mundo diferentes, né? Que vão ter pontos iguais, mas que vão ser diferentes, né? Nesse lugar, eu queria fazer uma ponte disso, assim, né? Vocês falaram bastante de vocês estarem construindo essa jornada, construindo esse território, falaram um pouco da pesquisa, de como que tudo vem, como tudo acontece. E eu queria primeiro perguntar se vocês refletem o cômico, né? O como vocês vão transpor pro cômico, pro riso, se é uma conversa que vocês têm, ou se são reflexões pessoais, ou se vocês nunca tinham pensado nisso, porque os espetáculos têm uma licença cômica, e apesar dos dois dizerem que não são palhaços, eles têm uma figura que se repete nos espetáculos, né? E que tem uma consistência, né? De ação, de estado, de como ficam diante dos problemas, né? Como são presentes naqueles lugares. E eu queria saber se vocês fazem um pouco dessa reflexão de como vocês vão colocar o riso na cena. A gente bebe da palhaçaria muito, do circo-teatro também. O Januário surgiu numa oficina de palhaço, numa daquelas rodadas, toca o nariz, como é que é seu nome? Januário. E foi super espontâneo, eu falei, é Januário. Aí cheguei com o Januário pra Mimi e vi a Samarica. Acho que a gente conectou, né, também com dramaturgias que a gente conhecia, tem quem conecte lá com o Luiz Gonzaga, né, com o pai dele, com a história da Samarica. Mas, enfim, foram caminhos que foram pavimentando essa jornada, né? Os mecanismos da palhaçaria, das reprises clássicas, das estruturas dos textos de circo-teatro nos encantam muito, né? E a gente bebeu muito dessa fonte tentando ressignificar a partir das nossas intenções. Sim. O Fer se assume palhaço, eu que não me assumo. Porque ele vem mais dessa... Tá na hora de sair desse armário! Coisa feia! Porque o Fer vem mais dessa pesquisa e eu venho mais da pesquisa do circo-teatro. Por mais que hoje em dia tenha uma grande referência do Tubinho, que é um palhaço, mas eu venho da linha do Fernando Neves, que é um circo-teatro sem o nariz, sem uma comicidade sem o palhaço. Não, mas sem o nariz. Mas acho Falamos que para nós não precisa ter nariz. Isso, não, mas é Polêmica. Vai chover comentário de dizer que eu venho mais dessa nariz. linha do circo-teatro mesmo. Eu entrei na faculdade de artes cênicas em 2008, já tinha essa história desde pequena com teatro. Em 2005 encontrei o circo, na mesma época que o Fer, aqui em Botucatu. E entro na Unicamp querendo fazer circo e teatro. Vou ter que falar isso para a posteridade. A Fer está cansada de ouvir essa história. Tive um professor no meu primeiro ano que falou que não dava. A gente sempre tem isso. Vamos tomar um gole aqui. Mole ver. Mas deixa eu falar a frase dele. Ele falava assim, porque o que o ator faz deve ser crível e o que o circense faz deve ser incrível. Pode botar a Nazaré calculando. Não, eu tô aqui pensando, nossa, ela é muito melhor com as frases. Mas essa é Não, mas essa eu recebi. Não, Então, o professor pode ser não merece o mérito. Não, as suas frases são bem melhores. Não. E aí, assim, eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade, eu já tinha referências para saber que não era verdade.
Mas aquilo Mas mexeu a gente- comigo. Não, gente, com lógico, 18 é. anos, a cabeça da gente Né. faz o quê? Gente, Faz um... E tem todo Mas essa olha figura só, do professor, só que daí, tá exato, um aprendendo, professor né? da Unicamp. Da Unicamp. Mas aí, gente, a própria universidade me dizia que não. Por quê? Em 2008, o artista residente convidado do ano era o Fernando Neves, que é um diretor, um ator e diretor que une o teatro experimental paulistano com o circo-teatro, porque ele é de origem de circo-teatro, ele é de família de circo-teatro. Ele estava lá dando uma residência que era só para os alunos do segundo ano, e eu fui lá. eu fiz. Fui lá assim, toque, toque, toque. Por favor, deixa eu fazer. E ele deixou. E aí, enfim, hoje eu vejo que... A gente teve a sorte de encontrar muita gente boa, né? Porque tem a palhaçaria, mas, pô, teve Comédia dell'Arte, Tiche Viana, Aécio Magalhães, Joca Andreasa, eles trouxeram o Henrico Bonavera. A gente encontra... Sabe, essa coisa de sair de Botucatu foi muito bom. Porque daí, também, pra gente hoje não importa dizer se é palhaço, se tem uma teatralidade que é mais isso, mais é aquilo. A Se gente é teatro, conseguiu... se é circo, se é cômico, ou se conseguiu é articular arte, essas né? coisas dentro do que nos interessava, né? Mas aí a coisa do riso, da comicidade, também a gente nunca foi tão aficionado, assim, tem que fazer rir. Fico anotando as minhas gagas, puta, isso vai ser engraçado. Não, eu também não. Tem um lugar, até assim, que não tanto rir só, necessariamente, né? Nossas obras acabam acessando outras camadas mais densas, assim, a gente vai para um estado de graça, né? Que é o que nos encanta. Às vezes até chorar é bom também. Porque chorar de encantamento é um riso diferente. Sim. Diferente do riso do choro dramático. Ai, chorei porque aquilo me acessou. Mas esse choro de encantamento, ele tem uma ação como do riso, né? A nossa poética é muito da singeleza. E não é tanto do riso, assim, de chorar de rir, mas é esse... Ah, é sim! Ai, eu tenho coisa que eu choro de rir com vocês, misericórdia. Eu tenho medo, gente. E com o Fernandinho Neves a gente aprendeu outra frase que a gente gosta muito, que é a gente trabalha do forno ao freezer, entendeu? A gente vai do riso ao choro. Sobretudo na última obra, que chama Companhia, e que o Fernando Neves dirigiu. Ele dirigiu 2 espetáculos nossos, que é isso, né? A gente trouxe os mestres que a gente teve fora daqui para trabalharem com a gente aqui. Então, o Ronaldo Aguiar, que foi um grande mestre para o Fer, dirigiu 2 obras nossas, e o Fernandinho Neves dirigiu outras 2. O Ezio dirigiu uma. O Ezio dirigiu uma. Ah, Ezio precisa voltar para a segunda. E precisamos de mulheres também, né? Sim. Né? Né? Mas é uma complexidade mesmo, assim, né? Não que não tenha mulheres que estejam fazendo. Tem várias, assim, né? O que eu visualizo é que dentro do campo a gente já encontra homens que conseguem fazer suas pausas para fazer suas direções. E as mulheres, pessoas de corpos dissidentes, estão no chão do trabalho, estão na sala de aula, estão fazendo criação de pessoas, crianças, salas de aula, parará, e fazendo as direções e as pesquisas. Sim. E aí essa jornada de trabalho, sem você poder fazer uma pausa, falar assim, eu vou dirigir aquele grupo ali, vou orientar aquele grupo aqui, também é uma questão. Também é uma questão. Né? E a questão do próprio grupo poder parar para fazer aquele trabalho. Normalmente o grupo está fazendo 289 coisas, gestando território. Tem isso, né? Tem aquele período que você vai poder trabalhar com a pessoa, não é uma pessoa que vai encaixar na rotina. Você tem que parar, né, para aquele processo, né? Então são várias demandas. Camadas, né? Camadas. Gente, posso fazer essas conversas que vai e vem? Queria voltar na questão do riso na nossa pesquisa. Sim, a gente está tomando café, a gente é do interior de São Paulo, então a coisa que a gente faz é começar um assunto, terminar o outro, voltar. Tá tudo bem. Que a gente pensa bastante, embora a gente não fique racionalizando, Sim. né? Mas a gente pensa bastante, sim, que a gente não faz, não quer, não precisa fazer concessões, né? Não vai arrancar o riso a qualquer custo. Boa. E os lugares comuns não precisa, né? Então,
a gente tem um espetáculo chamado O Pedido, que a gente vai no mote super comum, o mote da poção do amor. Januário quer pedir a mão da Samarica em casamento. Já namoram desde periquitico, mas agora ele quer um comprometimento mais profundo. Tá com medo, daí o amigo dele fala, vamos lá pedir a poção do amor da Dona Ermelinda. E aí o quiprocó tá feito, né, com a poção do amor. E assim, esse mote simples, esse medo, essa coisa de não ter medo de ir pro clichê, só que ir a fundo, né? Não ficar no raso. Aí vai a fundo, a gente acha o nosso caminho. E não precisa fazer uma piada... É natural. Uma piada forçada, sabe? Falando mesmo, dando os nomes. Nenhuma piada racista, homofóbica, preconceituosa, de nenhum tipo, sabe? E o público sai leve, riu, se divertiu e não precisa de nenhuma referência torta, entendeu? Não precisa, é isso mesmo. Pegando outra frase de efeito, né? Que a gente usa. Ai, eu vou ter o caderninho de frases. Sabe aquele... um livro. Daquele do diário, como é que chama? O provérbio de cada dia. O provérbio da Vera Serra. Tem Olha, 365, você lê um por dia. Olha, 2 publicações Tá já vendo? na Porque lista. às vezes a Tem gente fica croquete pensando em... Eu sei. A Publicamos gente um fica livro já. pensando em publicação técnica, gente. Eu fico pensando em coisa que vai ficando assim. O que é? Provérbios da Vera Serra. Mas qual que é? Junto Gente, com o tem um nome, cafezinho, o com a caderninho. cachaça, tá? Também. Isso. O livretinho, Aham. assim, ó. Livretinho. Sei lá, fica a dica. Mas é a coisa do circo agradar, né? Que já é da tradição, né? E a gente diz que, pô, não é porque tá agradando o público que tem que ser menor artisticamente. Sim. Embora a Mimi também sempre diz, né? O circo, ele tá jogando o jogo do mundo, aquilo que tá em voga, digo, o circo da tradição, né? Sim. É por isso que a gente vê. Às vezes alguns supor, tem que ter público, vive daquela sobrevivência, mas ela diz também que... Na verdade, essa frase foi da Fernanda Januzelli, grande palhaça de Campinas. Quando eu estava lá no doutorado, estava dando aula para graduação, chamei ela para dar uma aula sobre circo-teatro. Afinal, ela é palhaça, ela morou com o Tubinho, né? Morou 1 ano trabalhando no circo-teatro Tubinho. Chamei ela para compartilhar essa experiência. E ela disse, olha, infelizmente, a linguagem circense mais tradicional, ela não é o espaço da revolução enquanto linguagem, mas ela é o espelho primeiro da sociedade. Então, se a sociedade mudar, vai ser a primeira a acolher tudo isso. E enquanto linguagem, que talvez ainda propague algumas coisas que a gente não quer, né? Tem cidade que a gente vê que vai para umas piadas que não dá mais. Porém, enquanto comunidade, o circo sempre foi diverso, sempre, né? Então, o Tubinho, a bilheteira, é uma mulher trans há 20 anos, há 30, sei lá quantos anos. Onde você tinha isso antes de políticas inclusivas, né, no Brasil? No circo, onde a diversidade reina, né? É isso, né? Claro que a gente... Vai ser legal, porque depois a gente traz essa camada pra gente discutir com as Soleides, hein? E nem Soleides, que inclusive já dá pra formular, né? uma perguntinha pra Pra ir gente pra levar lá. lá pra ela. A gente tem que pensar juntos. Bora pensar. Perguntinha que a gente carrega para Soleides e nem Já Soleides. tá dentro aí dessa questão. Há espaço para a revolução no circo? Na linguagem, palhaçada, né? na Não na linguagem. comunidade, mas na linguagem. Olha, até na espaço Até na para a pergunta. revolução. Eu Eles vou são- gostar de fazer um último podcast falando de revolução. Vou gostar. Finalizar, né? Escreve aí, porque senão depois a gente esquece, ó. Calma. A gente tem que gravar, escrever. Há espaço para... Na linguagem. Grava, amiga. Ai, como você é moderna. Vamos lá, qualquer pergunta para Soleides Há e nem espaço para a revolução na linguagem da palhaçaria e ou do circo? Yes. Tudo. Era isso? Eu acho que porque a gente esbarra nisso porque de... daí a gente vai também. É uma linguagem popular, de convenção, né, que tem padrões que se repetem e a gente sabe que tem, né? Mas aí alguém que vive da bilheteria,
né? Esses circos que vivem da bilheteria, que têm que agradar o público, onde eles acham essas brechas, né? Porque pode não ser apelando para piada preconceituosa, mas pode ser apelando para coisas que a gente não quer ver. Você vai lá no circo e vê um Transformer. Ai, que bom, né? Eu ia falar um Baby Shark. Baby Shark. Pão de queijo. Os pãozinhos de queijo. A gente viu. Enfim. E a gente assistiu a família Zanchettini, o Circo Zanchettini esteve aqui no fim do ano passado. Um espetáculo maravilhoso, que não precisa de pão de queijo. De pão de queijo. Nada contra, gente, a cada um no seu quadrado, né? Bom, a gente precisa caminhar para os finalmente. Ai, Pergunta meu Deus. feita. Vamos pras As indicações. Soleides, né? Soleides, e a gente vai para as indicações. Ontem, né, a Nana falou assim, você pensou na indicação? Eu falei, nossa, eu não pensei. Aí eu pensei numa indicação que já foi citada aqui. Mas vai ser legal indicar. Mas vamos Começar com vocês dois, vamos lá. Começa lá, bem. Eu? Ai, gente, olha. Na verdade, você acabou fazendo. Né? Várias, né? Várias. É o que eu vou falar. Eu acho que conheçam o trabalho dos Fofos Encenam, que é um grupo paulistano que pesquisou a linguagem do circo-teatro a fundo mesmo, de entender as convenções do circo-teatro como pedagogia do ator, como pedagogia da cena também, pedagogia e poética e estética também. O grupo não está mais atuante, mas o grupo existe porque as figuras existem, né? O Fernando Neves, a Kátia Dyer, entre tantos outros. A Kátia, inclusive, tem um mestrado sobre a pesquisa deles, né? Que ela fez na USP. Se eu não me engano, se chama Sob o Olhar da Sobrete, que é dos tipos fixos que eles pesquisam. Sob o Olhar da Sobrete, a linguagem do circo-teatro nos Fofos Encenam, alguma coisa assim. Lembro o título do mestrado inteiro. Né, eu li inteirinho. Não, é porque eu leio, mas eu não leio. Eu falei assim, é alguma coisa assim, assado. E aí é isso, ó, fazer a militância aqui também. Acho que o circo e o circo-teatro são fundamentais para a construção do teatro brasileiro e não se fala nisso por causa do preconceito contra o popular. Isso dá devida Então, importância. é muito importante essas figuras entrarem na academia. Muitas não permanecem porque não dá. Mas só de publicar e falar, é isso aqui, precisamos rever aí essa historiografia que foi feita por quem não considerava o circo enquanto arte, né? E é linguagem artística. Então, assim, é isso. A minha referência são os Fofos ou qualquer pesquisa sobre circo-teatro brasileiro que a gente tem ali a origem do teatro brasileiro, viu, gente? Sem querer dizer nada. Trapalhões, que fez muito sucesso, circo-teatro, entendeu? Com certeza. Telenovela, circo-teatro. Então, a gente tem muito a aprender com o circo-teatro. Militante do circo-teatro. É isso. Yeah! Vou indicar duas duplas aqui para a turma conhecer, quem não conhece ainda. Primeiro, queridas amigas Las Cabaças, Sim. Marina Quenan, Eu Juliana amo. Balsalobre. A gente tem uma conexão muito grande, assim, de identidade, né? Elas lá no Pará, Sim. nós aqui, né? Tem até uma música que eu fiz uma vez que nós fomos para lá, que é o encontro do Rio Pardo com o Rio Tapajós. Que é o O encontro Rio dos Pardo é o nossos... rio daqui, né? Então, Ju e Marina, mó da hora, conheçam, fizeram o palco giratório nesse Sim. ano de 2025, bem legal. E tem outra dupla que me inspirou desde sempre, até no Café com Arco, que é o Chico Ramel e o Rabiola, Trupilona Preta. Nossa, os meninos bons demais, recomendo também, estão celebrando agora aí 20 anos, fizeram um espetáculo, juntaram uma galera. Enfim, recomendo conhecer as coletividades todas, né? Dos interiores também, né? Uma alegria estar aqui com vocês. A de Itacuja, a Cênica de São José do Rio Preto também, são queridos, sempre aparecem por aqui com alguma obra, né, Linda. que sempre nos arrebata, né? Então a gente se conectar também com as produções que estão rolando no interior do estado e do Brasilzão, né? Eu quero fazer uma indicação que me citou, eu tinha pensado nela ontem à noite já, que é a Tichiviana,
que, na verdade, ela é, para mim, uma grande monstra da atualidade, assim, do nosso tempo. Ela é uma referência muito forte de pesquisadora, de arte educadora, de gestora, de produtora, de articuladora, né? Para além de ser uma militante, ela é uma articuladora, uma agitadora cultural e que trabalha com máscara, com o riso, com o corpo disponível para fazer rir na cena e que ela é tanto dos bastidores, né? Ela é tanto desse corredor, ela é tanto dessa agitação que a gente tem tanta capacidade de referenciar quem tá na cena, né? Porque tá aparecendo. E ela é, assim, para mim, qualquer artista do Brasil tem que saber do trabalho dela. Tem que saber quem é ela. Tem uma frase de efeito também da Tish, que me marcou. Ó, as frases de efeito. Não, eu fiz um curso com ela na Mazzaropi, lá em São Paulo, um curso de comédia dell'arte. Terminou o curso, escrevi, falei, nossa, Tish, achei que aprender comédia dell'arte, aprendi um monte de outras coisas, meu, né? De políticas públicas, da relação com o ofício. Ela me devolveu assim, falou, cara, se você aprendeu, o mérito é seu por ter me usado como instrumento do teu aprendizado. Falei, obrigado. E ela, além de tudo, tem essa generosidade da partilha, né? Ela não só compartilha saberes, ela partilha, ela dá, ela recebe na mesma sintonia, assim. Enfim. Vou fazer rapidinho as indicações, porque a gente acabar. O tempo tá acabando. Temos muitas mulheres, né, trabalhando aí na área cômica, dentro do circo. Então, vai aí mais algumas indicações. Ela fez uma lista. Eu fiz a lista. Ai, listinha. A Dani, da MB Circo. Sim. As meninas da Companhia Terrível, que, né, tem eu amo. a palhaça Vanille, a palhaça Arguta. Tem a Júlia, da Caravana Tapioca. Então, gente, temos muitas mulheres aí dentro do circo. E vamos acompanhar o trabalho delas, que são primorosos. Maravilhosos. E para assim. encerrar, porque a gente precisa encerrar, nós vamos fazer o nosso De Frente com as Palhaças! Ai, meu Deus. nosso ping-pong. Calma aí, deixa eu pegar a Vamos cola lá? aqui. Peraí, a colinha. Você começa ou começa? Começa você, porque a outra eu comecei. Tá bom, então Então vai. começa pro lado de cá. Isso, Então assim, ó, pro a lado gente fala Já o que vier é o responde. que vier, tá? O que vier. E o Fer responde pra você e eu pra Michelle. Isso, tá? Mas você vai responder outra palavra. Ah, sim. Tá. É uma palavra? Calma, tá ansioso, calma. Respira. Um medo. Altura. Tem que falar rápido. Um sonho. Uma sede. Uma inquietação. Inquietação. Sobrevivência. Boa. Eu acho que é de todo mundo. O que te tira do sério. Pode falar! Olha, vem a palavra na boca, assim, ó. A risadinha do... Não vem. Poucas coisas me tiram do sério, né? Nossa. Vai. Nossa, achei que A ela ia falar bucha você. molhada na pia. Muito bom! Gente, ele cozinha, ele lava a louça, ele limpa o ralo, mas a bucha fica molhada e fede. Nossa, ela nunca disse Nunca. isso. Eu ia melhorar se ela tivesse. Então nós Muito vamos bom! melhorar É isso aí. fruto do espetáculo ontem, todo mundo saiu bem reverberado com a história. E eu nem tenho medo de altura, velho. Que loucura. Agora uma pergunta que é pros dois. Bora. Então, do que o Fer ri? O que o Ferri da essência humana. Ó. Nossa, a galera é profunda. Do que a Mimi ri. O que a Mimi ri? Eu tento rir de si, de mim. Mimi ri de si. Tento, né? Não é fácil. Mas, Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Complexo, né? Complexo. Mas a nossa filhinha ajuda, né? Temos uma filha de 5 anos que ajuda a gente a presentificar isso, né? Sim, né? Sempre. Depois que vira adolescente também. É verdade. Ela segue no rumo, Segue, assim. só Aí segue. a graça passa por outros estágios, assim.
Ai, gente, muito obrigada. A gente que agradece. Ó. Que delícia. Ai, a foto da Santa Ceia, assim, ó. Aqui um pro lado, outro pro outro, o Fábio faz o cálice, isso, assim, a foto da Santa Ceia. Tchau, da Maria gente. Madalena. Até a Gente, até o próximo Pode Rir lá nas Soleides e Nem Soleides, o Beijos. último dessa temporada. Uau, não, mas vida longa, esse nós Pode Rir. 4, eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. Mais por baixo. O podcast Pode Rir é uma produção da companhia Adita Cuja. Apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, direção de Flávio Rassi, produção audiovisual de Raíza Ferreira, produção executiva de Flávio Rassi e Bárbara Monsignori, assistência de produção de Idris Bahia e produção geral da Subverta Ateliê de Criação, Produção e Comunicação. E integra as ações do projeto MM Show, Novas Dramaturgias para o Riso e o Ridículo, contemplado no edital PROAC PNAB 2024 do Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.